Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 20 de outubro, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 12, versículos do 1 ao 7, que diz assim: Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, palavra de ordem: não tenhais medo. Não tenhais medo. Essa palavra de Jesus, essa frase, não tenhais medo, se repete na Sagrada Escritura mais de 300 vezes. Mais de 300 vezes. Não tenhais medo. E aqui Jesus falando para os seus discípulos, e é interessante porque se reúne milhares de pessoas, mas Jesus fala para os seus discípulos: não tenhais medo. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Sim, porque os discípulos seriam perseguidos, seriam mortos. Mas Jesus, ele lhe dá uma palavra de ânimo, de coragem, de força. E diz: não tenhais medo daqueles que matam o corpo somente, mas não podem fazer mais nada. Temei aquele que, além de tirar a vida, pode jogar a alma no inferno. Então, meu povo, diante da nossa vida cristã, diante da nossa missão, sim, sofreremos perseguição, sofreremos o ódio do mundo, mas a palavra de ordem é esta: não tenhais medo. E mais, é como se Jesus dissesse: continuem falando de mim, continuem pregando a minha palavra, o meu evangelho, sem medo algum. Sem medo algum. O que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto será proclamado sobre os telhados. Veja, Jesus quer que nós proclamemos a sua palavra para todos. Para todos. A nossa missão é anunciar a palavra. Quem vai acolher, quem vai rejeitar, isso é outra coisa. Mas a nossa missão é anunciar. E anunciar sem medo. Sem medo. Muitas vezes nós temos medo de sermos rejeitados, das pessoas virarem as costas para nós e nos abandonarem. Não, não tenhais medo. O Senhor garante a sua presença, o Senhor garante os seus cuidados. O Senhor no final vai dizer, né? Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Veja, os pardais não são esquecidos por Deus. E até mesmo o cabelo de vossa cabeça estão todos contados.
não tenhais medo. Vós valeis muito, vós valeis mais do que muitos pardais. Não se compara o valor da pessoa humana com o valor dos pardais. A pessoa humana vale muito mais. Ou seja, se Deus cuida dos pardais, o que dizer da pessoa humana? O que dizer dos discípulos de Jesus? A dignidade humana. Percebe? Deus cuida de nós. Deus está conosco. Não tenhais medo. Peçamos essa graça ao Senhor. Que diante da nossa missão de evangelizar, não tenhamos medo. E tenhamos sempre a certeza, a convicção da presença constante de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.